Olá, turma, tudo bem? Eu, professora Fábia, hoje estou aqui para mais uma aula com vocês, aula de geografia. Nós vamos falar sobre as transformações no espaço geográfico. Por que ocorrem as transformações no espaço geográfico? Qual a necessidade de transformar o espaço? Quais são os tipos de espaços que nós temos? Nós temos elementos diferentes. Que elementos são esses? Elementos naturais, elementos culturais, o porquê que são chamados de naturais, o porquê que são chamados de culturais. E vamos falar um pouco também sobre a preservação desses espaços. O Brasil, ele começou a ser transformado com a chegada dos primeiros colonizadores. Por que só com a chegada dos primeiros colonizadores? Porque os índios que aqui viviam, eles não se preocupavam, o interesse deles não era transformar, não era modificar o espaço em que eles viviam, o espaço geográfico, a natureza. A preocupação dos índios era, na verdade, apenas com a alimentação e com o cuidado da natureza. Eles só retiravam da natureza aquilo que eles realmente necessitavam. Ao contrário do que fazemos hoje. Hoje nós não precisamos ter um eletrônico quebrado para que a gente possa comprar outro. Muitas vezes, com esse eletrônico funcionando bem, é lançado um novo, um aparelho mais atualizado e nós já temos o interesse em comprar. Ou seja, nós estamos também retirando matéria-prima da natureza sem de fato uma necessidade. Então os índios não, os índios eles só retiravam até mesmo em relação à alimentação, só aquilo que eles iriam comer naquele dia. E eles só modificavam o ambiente de acordo com a sua real necessidade. Eles não construíam algo para deixar de lado, eles construíam para utilizar. Se fosse construída uma oca, era porque eles precisariam utilizar essa oca. E com a chegada dos portugueses, não. Eles descobriram logo o pau-brasil no interior do país, né? E aí eles passaram a explorar a natureza de maneira desenfreada quando eles viram que o pau-brasil era útil para eles. Eles precisavam daquela árvore, do líquido extraído daquela árvore para dar cor aos tecidos que eles produziam. E aí eles estavam desenfreadamente extraindo o pau-brasil. Passou já a modificar o espaço geográfico. Falando nos tempos atuais, nós temos os elementos naturais e os elementos culturais. O que é que nós temos de naturais? Nós temos as montanhas, os mares, os lagos, oceanos, tudo aquilo que não é construído, que não foi construído pelo homem. E os elementos culturais? Vai de acordo sim com a cultura, com a criação do homem. São os shoppings, as estradas, rodovias, as pontes, tudo aquilo que os homens constroem. E por que culturais? Porque cada um constrói de acordo com a sua necessidade, a sua cultura. Em determinado local é necessário construir uma ponte que em outro não é. Então é cultura daquele lugar que se faça a construção daquela ponte. E em relação a essa cultura de construção, deve ser analisado, deve ser observado o que de fato é necessário. É importante para aquela comunidade que seja feita a construção daquela ponte, daquele prédio, daquele empreendimento. Fazemos construções de acordo com a necessidade também, mas muitas vezes não. E pensando na natureza, é necessário que haja essa reflexão. Se eu vou construir um prédio onde não será útil para a sociedade, valeu a pena desmatar? Valeu a pena tirar toda a vegetação e os animais que faziam parte daquele local? Não. Então, isso deve ser observado, porque não adianta a gente desmatar e não utilizar depois aquela área, fazer só por fazer.
Na nossa aula de hoje, nós aprendemos um pouco sobre as transformações no espaço geográfico, como essas transformações ocorrem, sobre os elementos naturais, os elementos culturais, e esses são os que trazem mais impacto à natureza, são os elementos culturais. Devemos sempre pensar se de fato é necessário construir aquele elemento naquele local, naquele momento, para aquela comunidade, se a comunidade ficará satisfeita também com a construção daquele elemento naquele local. Espero que vocês tenham gostado. Em breve retomaremos novamente essa discussão e bons estudos para vocês.